Fala, sexto ano. Espero que estejam todos bem. Estou com saudade de todos vocês, dos nossos encontros às sextas-feiras e torcendo para que o mais breve possível possamos nos reencontrar dentro da sala de aula. Bom, hoje nós iniciaremos uma série de videoaulas para a disciplina de artes. E nessa primeira videoaula, o que faremos é uma revisão para a terceira avaliação de vocês. Não sei se vocês lembram, estão cientes, mas a nossa primeira avaliação ficará como os trabalhos que a gente passou para vocês já antes da pandemia e durante a pandemia. A segunda avaliação será, na verdade, uma nota qualitativa pela interação de vocês com os exercícios que a gente enviamos após pandemia. E essa, a terceira avaliação, será uma prova que vocês realizarão no site da editora Sucesso. Portanto, esta videoaula e as duas próximas videoaulas serão videoaulas de revisão de conteúdos. Ou seja, usaremos estas aulas para revisar conteúdos que já trabalhamos. Nesta videoaula, iremos revisar o conteúdo cultura. Falaremos um pouco sobre o conceito de cultura, o que é cultura material e cultura imaterial. As duas próximas aulas falaremos respectivamente sobre o conceito de artes e sobre as 7 artes. E após essa revisão, iremos realizar a nossa avaliação, que será produzida no site da editora Sucesso, que é a editora que produz os livros didáticos que trabalhamos. Mas aí a nossa coordenadora falará melhor com vocês, explicará melhor como funcionará as atividades avaliativas. E para começar a nossa revisão, vamos começar com o conteúdo cultura. E ao falarmos em cultura, temos que ter em mente duas categorias, que em geral o termo cultura é dividido. Então, existe a ideia de cultura erudita, que seria a cultura vinculada a um grupo social, em geral um grupo social com poder aquisitivo, ou seja, com poder financeiro, as pessoas tidas como classe A. E essa cultura, ela é uma cultura produzida através da exclusão, ou seja, só quem tem cultura nesta perspectiva seria essas pessoas ricas, ou seja, elas têm cultura, a cultura é a música clássica, o pagode não é cultura, a arte clássica é cultura, a arte popular não é cultura. E existe também a outra categoria, que é a cultura vista e relacionada com a realização humana. E é esta categoria que vamos trabalhar. Por quê? Porque tudo que o ser humano faz, seja ele rico ou pobre, pode ser considerado cultura. Ou seja, cultura não é um privilégio para poucos, mas sim um, uma verdade, uma relação que permeia toda a raça humana, ou seja, todos nós somos permeados de cultura. E aí você pode entender essa cultura como uma cultura erudita ou como uma cultura popular. E isso não quer dizer que uma é melhor que a outra. Apenas existem diferenças nas nomenclaturas, mas todos nós temos cultura. Mas o que seria então cultura? O que seria cultura para vocês? Bom, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana, como eu já falei. Tudo que nós produzimos pode sim ser considerado cultura. Logo, cultura compreende tanto ideias, ou seja, crenças,
que nós acreditamos, não necessariamente é algo fixo, quanto artefatos, quanto objetos fixos. Isto é, cultura é todo o complexo que abarca conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Ou seja, tudo que está relacionado à vida social, ela tem um quê cultural. Se vocês pensarem bem, por exemplo, vocês que têm interior, quando vocês saem daqui de Salvador e vão visitar uma avó, um avô no interior, não sei se vocês percebem, mas os hábitos de lá, e muitas vezes as crenças, as leis, elas são diferentes das quais vocês estão inseridos na cidade do Salvador. Então, assim, é uma forma de cultura diferente. Isso não quer dizer que a sua é melhor que a deles, ou a deles melhor que a sua. São apenas formas diferentes. Nesse sentido, cultura, ela não é o resultado de uma herança biológica. Quando eu falo herança biológica, é que muitos acreditam que, filho de peixe, por exemplo, peixinho é. Claro que você tem resultados biológicos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, antepassados, mas a cultura não depende dessa questão biológica, nem é fruto de uma determinação geográfica. Se eu vivo em certo lugar, eu serei assim sempre. Isso não tem nada a ver. Se eu vivo no calor, não vou conseguir me adaptar ao frio. Você consegue sim. Portanto, a cultura, na verdade, é o resultado do convívio social. Hoje você vive e tem convívio social, por exemplo, num bairro, na cidade do Salvador, no bairro do Pernambués, que tem uma forma de funcionamento. Se você vai viver em São Paulo, no Rio de Janeiro ou fora do país, você, a partir de algum tempo, passará a ter como princípio cultural a cultura ou as culturas daquele local em que você está convivendo socialmente. Então, você pode perder sotaque, você pode perder trejeitos que aqui na Bahia tem, você pode perder uma série de coisas porque você vai estar inserido em outra realidade cultural. Assim, a cultura de um povo é o modo próprio de convívio que ele desenvolve para sua adaptação às circunstâncias que o circundam. Por exemplo, Salvador, por ser geralmente uma cidade quente, nós usamos roupas mais leves. Uma cidade que seja muito fria, em geral, as pessoas usarão roupas mais quentes, mais pesadas para se protegerem do frio. E o que seria cultura material e cultura imaterial? Cultura material e cultura imaterial são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura e características de determinados grupos ou região. Assim, a cultura material é o conjunto de objetos e elementos arquitetônicos criado pelo homem que transmite história. Se você vai ao Pelourinho, você tem lá toda uma história narrada naquelas ruas, nos casarões, que contam fatos passados, não é? Então, assim, a cultura arquitetônica do Pelourinho é diferente da cultura arquitetônica de São Paulo, por exemplo. E o que seria, então, cultura imaterial? A cultura imaterial é o conjunto de ações humanas intangíveis e que são transmitidas de geração a geração a fim de manter viva as tradições, os hábitos, os rituais, os valores, as crenças e as ideologias. Portanto,
está relacionada a elementos abstratos, elementos que muitas vezes não podemos tocar, não temos um ponto de referência. Ao trabalharmos com cultura, percebemos que a cultura ela não é homogênea, ou seja, não existe uma cultura só em um país, em um estado ou em uma cidade. E quando falam, por exemplo, cultura brasileira, isso é uma forma para a gente tentar representar todo o Brasil com a cultura, mas isso não existe, não existe cultura brasileira, existem culturas brasileiras. Por quê? Porque cultura é um fenômeno heterogêneo, é um fenômeno que eu sou permeado por uma cultura, Sabrina é permeado por uma cultura, Yasmin por outra cultura, Luan por outra cultura. Ou seja, cada um de nós, apesar de termos pontos de conexões, somos moldados culturalmente diferentes. Por quê? Porque cultura é tudo isso que nós somos. Eu gosto de rock, o outro gosta de pagode, o outro gosta de axé, o outro gosta de forró. E isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que é bom. O que tem que acontecer é que precisamos, como seres humanos, respeitar as diferenças que cada um de nós temos. E assim aprender a conviver e se relacionar com o diferente. Portanto, cultura não é algo fixo e também não é algo uno, mas sim algo mutável. Você hoje pensa uma coisa, amanhã talvez você não pense essa mesma coisa, porque você vai ganhando experiência na vida. Então, cultura tem a ver com com um percurso que nós começamos e não sabemos quando vamos terminar. Portanto, lembrem-se, cultura é um fenômeno heterogêneo e não homogêneo.